Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a série de vídeos da Godot, vendo o básico de programação e aprendendo um pouco sobre as ferramentas da Engine. Nos últimos vídeos vimos algumas operações envolvendo as variáveis, né? Envolvendo texto, envolvendo variáveis numéricas, e dessa vez vamos continuar vendo algumas operações numéricas e vendo também algumas operações lógicas. Então a ideia é que o vídeo seja bem curto, a gente vai ter dois tipos de operações diferentes, mas vai ser algo bem rápido mesmo de se ver. Bom, no último vídeo a gente viu as operações numéricas e eu pedi para vocês fazerem uma atividadezinha, né? Primeiro, somar A com B, subtrair C com D e multiplicar os resultados. Então, vamos ver mais ou menos como resolver isso. Eu vou criar o var A, que recebe 10. Aí eu vou pegar o var B, que recebe 5. O var C, que recebe 6. E o var D, que recebe 3. Beleza. Agora vamos criar... Esses valores são valores quaisquer, é só para testar, gente. Agora eu vou criar a operação. Bom, a ideia era somar A com B e subtrair C com D. E dentro disso daqui a gente teria que multiplicar esses resultados. E, bom, acredito que alguns de vocês devem ter feito isso, né? Ter somado A com B, subtraído C com D e colocado uma multiplicação no meio. Mas vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer somente isso. Eu vou colocar aqui a operação, só para ficar bonitinho. E vocês conseguirem ver melhor. A ideia é que primeiro ele some A e B, ou seja, 15, e subtrai C com D, ou seja, vai dar 3. Aí 15 vezes 3 vai dar 45. Bora ver se vai ser isso que vai resultar aqui. 37. Opa! Por quê? Por que aconteceu esse nosso resultado inesperado aqui? Bom, isso aconteceu porque na programação é que nem ocorre na matemática. Primeiro temos prioridade com parênteses e tal, depois nós temos prioridade com multiplicação e divisão, e por fim nós temos a nossa subtração e a nossa soma. Beleza. Então, quando a gente faz essa operação, ao invés dele somar primeiro A com B e depois subtrair C com D, ele primeiro multiplicou B com C e depois fez as operações. Ou seja, ele pegou primeiro 5 vezes 6, aí deu 30. 30 mais 10 deu 40, e 40 menos 3, aí deu 37. Mas não era para ter acontecido isso, né? Então, nesse caso, para resolver isso, vamos fazer que nem na matemática. Utilizar os parênteses para fazer a prioridade do A mais B e do C menos D. Ou seja, agora a prioridade já está montada, então primeiro ele vai somar e subtrair, e depois ele vai multiplicar. E agora deu 45, tudo certo. Assim como eu falei, né? Aqui dá 15, aqui dá 3, multiplica 15 vezes 3, 45. E era exatamente isso que eu queria que vocês fizessem. Eu não falei sobre a questão do parênteses no último vídeo, porque eu queria que vocês pensassem um pouco como se encaixaria essa questão da prioridade e como vocês poderiam fazer. É claro que teria outra forma de fazer, por exemplo, vocês podiam primeiro fazer uma operação de soma, então somar A com B em alguma outra variável, fazer uma operação de subtração e, por fim, multiplicar elas. Até aqui com os nossos valores de 5, né? Por exemplo, eu podia pegar aqui a soma, pegar aqui a subtração. Eu acho que eu só chamei de sub e depois multiplicar. Eu nem lembro quando a soma dá 16 e a subtração dá 4. Então aqui daria 64. Exatamente. Ou seja, a ideia se manteve, só que de uma forma um pouquinho diferente. Mas, enfim, vocês entenderam a ideia, acredito eu, e é exatamente isso que eu quero que vocês pensem, um pouco mais na questão matemática envolvendo as operações e envolvendo a programação. Mas beleza, tem outro tipo de operação que eu queria mostrar para vocês, que são operações envolvendo tanto potência quanto envolvendo raiz de um número. Primeiro, vamos começar pela potência. Eu vou chamar de var pot, de potência. Existem duas formas de fazer o exponencial, né? Vou usar, por exemplo, o 4 elevado a 3, né? Elevado ao cubo. Vocês podem fazer assim, usando um vezes vezes. E eu vou colocar um print aqui.
Eu vou escrever aqui para que vocês possam verificar certinho. Pot. Tudo certo. A ideia é que dê 64, né? 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. E exatamente, a potência deu 64. Mas existe outra forma de fazer o exponencial de um número, que é com a função POU. Ou seja, o método POU, né? Você vai escrever aqui POU. O primeiro valor vai ser a base, né? Vai ser a base do exponencial, ou seja, 4. E o segundo valor vai ser o expoente, né? Que é 3, ou seja, 4 elevado ao cubo. E vamos ver o valor. Deu 64 de novo, porque é basicamente a mesma operação que aquela, só que dessa vez com um método. Então eu vou até colocar um comentário, ou 4 vezes, né? Vezes, entre aspas. 4 asterisco 2 vezes 3, que é o equivalente a 4 ao cubo. Mas também existe a raiz, né? Temos a raiz quadrada, a raiz cúbica e tudo mais. E vamos pensar na raiz quadrada, por exemplo. 4 ao quadrado, que vai dar 16. Como vocês podem ver. Eu falei raiz quadrada, na verdade, né? 4 elevado ao quadrado. Ou 4 elevado a 2. Eu vou colocar aqui ao cubo de novo. Mas e se a gente quiser fazer a raiz quadrada de 4, que é o próprio 2? Ou raiz quadrada de 16. Então, eu vou colocar var raiz. E você pode fazer isso com POU de 4 elevado a 0,5. 0,5 é o equivalente a 1 sobre 2. E como vocês sabem, na matemática, né, se eu elevar um número a meio, né, que é 1 sobre 2, eu vou estar fazendo basicamente a raiz quadrada daquele número. Então, eu vou colocar um print raiz dessa vez. E vou colocar a própria raiz aqui. Como vocês sabem, a raiz de 4 é 2. Mas eu vou colocar a raiz de 16, que a raiz de 16 é 4. Raiz, 4. Beleza. Fácil de entender, né? E tem outra forma de fazer a raiz além dessa, que é utilizando o próprio método square, né? Que é sqrt. Eu vou usar o método e eu vou colocar o 16. Que também deu 4. Opa! Ou seja, fazer isso é equivalente, eu vou colocar um ou, a fazer um POU de 4 elevado a 0,5. Beleza, eram essas as operações que eu queria mostrar para vocês, além de mostrar a resolução desse mini exercício que eu passei para vocês. Além disso, para finalizar, eu quero mostrar as operações lógicas, né, com os valores booleanos, que foi o último valor que eu tinha mostrado para vocês, né, o último tipo de variável. Então, eu vou criar o var. Vamos pensar no nome. Eu vou escrever literalmente val1, valor 1. O primeiro valor é true. Eu vou até colocar aqui que é bool, só para ficar tudo certo. E o var val2, que também é bool, e colocar false. Ou seja, nós temos que o val1 ele é verdadeiro e o val2 é falso. Eu vou primeiro eu vou mostrar a primeira operação para vocês, que é usando o not. Eu vou chamar de operação. Se bem que eu já tenho uma variável chamada operação, né? Fica meio esquisito. Eu vou colocar lógica para ficar mais fácil para vocês entenderem. Que também é booleano. Essa primeira operação que eu falei é envolvendo o not, ou seja, essa palavrinha reservada aqui, val1. E o que o not faz? É bem simples, na verdade. Ele basicamente vai negar o valor booleano daquela variável. Ou seja, se é true, vai ser not true. O que é o contrário de verdadeiro é falso. E se for not false, o contrário de falso é o que é verdadeiro. Então, eu vou colocar um print aqui.
e colocar só lógica aqui. Como vocês sabem, o val1 é true. Quando eu for imprimir o lógica aqui, opa, vai aparecer false. Porque not true, ou seja, false. Se eu fizer isso com val2, vai ser o contrário, né? Ou seja, vai aparecer true. Tudo certo. Mas tem outra forma de representar. Eu vou colocar val1 aqui, além do not, que é usando a exclamação. Inclusive, a exclamação ela é mais usada em algumas linguagens, em algumas outras linguagens que vocês podem ver. Normalmente, ela faz parte dos símbolos que envolvem operações lógicas, e aqui na Godot também funciona assim. Ou seja, ó, val1 é true, e como eu coloquei a exclamação, ela é equivalente ao not. Então, é not val1 que vai virar false. Tudo certo. Nós já entendemos, então, acredito que vocês já entenderam como funciona o not, né? Ele é basicamente para inverter o valor booleano de uma variável. Então, true vira false e false vira true. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tudo certo. Agora, eu quero mostrar para vocês o end, que seria o nosso i, nosso e, né? End val2. E qual é a lógica do e? O e, ou end, eu vou chamar de end porque fica mais fácil de vocês entenderem, ele basicamente pega dois valores, dois ou mais, né? E se todos os valores forem verdadeiros, então é true. Se um deles for false, então dá false. Se eu tenho 4 condições verdadeiras e uso um end nas 4, vai dar verdadeiro. Mas se eu tiver uma delas como falso, vai dar false. Ó, vocês vão ver agora. Resultou em false. Por quê? Porque o meu val2, ele é false. Se eu troco ele para true, o que vai acontecer agora? Agora é true. Porque se eu estou comparando verdadeiro e verdadeiro, agora vai resultar no verdadeiro. Mas se eu comparar verdadeiro e falso, agora vai dar falso. É tipo assim, se eu pensar, por exemplo, numa coisa bem simples, por exemplo, João e Maria são motoristas, né? Tem carteira de habilitação. E, por exemplo, se eu falo que João tem carteira de habilitação e Maria tem a carteira de habilitação, ou João e Maria têm carteira de habilitação, mas só um deles tem, significa que a minha frase é falsa. Porque o meu e tá dando a ideia de que os dois são motoristas, os dois têm carteira de habilitação. E aí tá errado, né? Porque se só o João ou só a Maria, né? Vamos dizer que só a Maria tem carteira de habilitação. O João não tem. Então, se eu falo João e Maria têm carteira de habilitação, a minha frase é falsa, porque um deles não tem. Esse e tá incluindo os dois, mas só um deles tá como verdadeiro nessa frase. Mas temos um outro operador que faz esse papel, que é o OR, ou. O OR, ele faz basicamente esse papel de verificar se apenas uma condição da frase é verdadeira. Então, se eu pego, por exemplo, e falo João ou Maria tem carteira de habilitação, ou João ou Maria são motoristas, e só a Maria tem carteira de habilitação, a frase continua sendo verdadeira. Porque eu estou dizendo que ou o João ou a Maria tem carteira de habilitação. Se a Maria tem carteira de habilitação, então significa que a minha frase é verdade, porque um ou outro tem. Então vamos ver agora. Agora deu true. Por que deu true? Porque o meu val1 é true e o meu val2 é false. Agora, se o meu val1 fosse false, o que resultaria? Seria false. Seria falso, né? Por quê? Porque tanto o meu valor 1 quanto o meu valor 2, os dois são falsos. É tipo o exemplo da frase do João e Maria. João ou Maria tem carteira de habilitação. Se nem o João nem a Maria tem carteira de habilitação, então a frase é falsa, porque nenhum nem outro tem, na verdade. Então é basicamente isso a ideia dos operadores lógicos, né? O AND, todos têm que ser verdadeiros para a condição ser verdadeira, e o OR, pelo menos um tem que ser verdadeiro para a condição ser verdadeira. Eu vou dar mais um exemplo com OR. Eu vou criar o var val3. Esse daqui vai ser true. OR val3. Ou seja, eu tô dizendo que é falso ou true. Bora ver o resultado? Vai dar true.
Porque pelo menos um deles é verdadeiro. É a mesma coisa. João ou Maria ou Pedro tem carteira de habilitação. E o Pedro tem carteira de habilitação. Então a minha frase se torna verdadeira, porque pelo menos um dos três é motorista de fato. É habilitado, né? E, bom, eu acredito que vocês entenderam essa lógica. Daqui a alguns vídeos, ou no próximo vídeo mesmo, eu vou mostrar as estruturas de decisão. E esses operadores lógicos vão fazer muito mais sentido com os operadores de comparação. E aí vocês vão entender bem mais esse contexto. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.